nosso programa fala sobre ter uma conversa franca, né? Sobre os assuntos das origens. E é lógico que nesse caso da origem da vida, a gente tem muitas razões para duvidar da origem espontânea e que não tem problema nenhum a gente crer que nós somos planejados e que nós somos criados em algum momento por um Deus que é inteligente, que é mantenedor e etc., né? Mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos de todas as coisas. Nós não temos todas as respostas. E é importante a gente ter a consciência também de que a Bíblia não é um livro de ciência, e por mais que nós tenhamos a natureza, a gente também ainda não chegou em todas as respostas. Então, na sua opinião, assim, você como cientista, você como uma pessoa que acredita que existe um ser inteligente que planejou todas as coisas e criou todas as coisas, qual que seria a questão mais, não sei se talvez complicada ou difícil, da gente poder defender ou tentar explicar sob a perspectiva do TDI, por exemplo, né, ou do criacionismo, no caso? Se diz sobre a origem da vida ou é no geral que a TDI defende? Talvez sobre a origem da vida, eu acho que talvez seja um assunto que seja um pouco mais tranquilo, mas existem outros aspectos relacionados à origem que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade em dar uma explicação, talvez científica, ou para uma outra pessoa, né? Porque às vezes você está conversando com alguém, por exemplo, chegou essa semana aqui no museu um visitante. E aí ele chegou aqui no museu e ele perguntou do que era o museu. E eu disse que era um museu de ciência, né? E aí ele falou assim, tá, mas vocês são aqui da igreja? Eu falei, sim, nós pertencemos à educação adventista. Tá, porque eu queria saber o que tem aí dentro, porque eu não queria que entrasse em contradição com o que eu acredito, né? E aí ele começou a conversar comigo, porque ele disse que era ateu e etc, né? E ele começou a conversar comigo e começou a questionar algumas coisas, porque na cabeça dele, quem é crente é assim, né? Tem aquele cabresto e não consegue ver as coisas, e não consegue aceitar, por exemplo, ciência, né? E infelizmente tem gente que se diz cristão e não aceita a ciência, né? Infelizmente tem essas pessoas que acabam dando esse mau testemunho. E aí tem alguns assuntos que ele estava conversando comigo e que quando a gente estava conversando eu realmente pensei assim, poxa, eu não estou preparada ou talvez esse assunto seja complicado da gente poder explicar sobre a perspectiva criacionista, né? Agora, para você, qual que seria esse assunto? Então, é difícil, né? Porque a TDI, ela não é uma teoria do tudo, né? Como tenta ser a teoria da evolução, que ela até chegou nas ciências sociais e ela quer explicar absolutamente tudo, né? Psicologia, a sociologia, tudo. Já a teoria do design inteligente, ela é minimalista, ela não quer ser a teoria do tudo, ela não quer explicar tudo, porque ela tem um pressuposto bem simples, que é assim, vamos estudar de forma científica os padrões que a gente encontrar na natureza que possam referendar ou, inclusive, descartar. Olha o interessante, o design inteligente não fala, tudo foi criado e tudo foi planejado, porque ela também detecta que algumas coisas acontecem ao acaso, com certeza, tipo, cair uma folha, por exemplo, aconteceu pelo acaso, mais ou menos, né, porque também tem um tempo de vida, do ciclo de vida das árvores e tudo, mas tem coisas que podem acontecer, sim, por degradação ou por coisas espontâneas, né, que possam acontecer, mas na TDI também você procura encontrar a ação de uma mente inteligente como causa de um efeito. Então, você estuda um efeito e vê se essa causa foi uma mente inteligente ou algo ao acaso, alguma coisa natural mesmo, das leis da natureza. Então, sendo assim, a origem da vida é algo muito difícil de explicar. A gente, através do design inteligente, só pode ir analisando, né, o que eu falei, todas as condições
E todas as pesquisas que têm sido feitas durante décadas para a origem da vida, tentar desvendar como ela teria surgido, só apontam a que ela, para conseguir qualquer resultado que você queira, deve planejar e acertar as condições. Então, essas pesquisas só têm mostrado que pelo acaso não foi. Então, precisou de um planejamento, precisou de acertar muitas condições, e tudo isso é feito unicamente por uma mente, e muito inteligente, né? A natureza, o acaso não planejam, não acertam condições, não tem um propósito, né? E a gente vê bastante propósito no surgimento da vida. Então, essa seria uma das questões difíceis, dar os detalhes de como aconteceu a vida, como surgiu. A gente sabe, não foi por processos naturais, foi feita com propósito e foi feita pronta, não foi umas moléculas aqui, outras ali, elas se juntaram, não. Foi já a primeira célula, o primeiro ser já foi feito pronto. É a conclusão que você chega a partir do design inteligente. Outra questão que seria difícil de responder, assim, em maior detalhe, seria qual é a idade do universo? Então, no design inteligente, tem pessoas que acreditam que o universo é antigo, outras que acreditam que o universo é novo, entendeu? Então, não tem como você dizer, não, o universo tem tantos milhões de anos ou tantos milhares de anos. Então, por isso, no Defensores da Teoria tem de ambos os lados, e tudo bem. Como eu falei, a teoria do design inteligente não quer responder tudo de uma forma super precisa e exata. Tem coisas, especialmente coisas relacionadas com ciências históricas, que você vai dar a melhor explicação e fica ciente que pode, daqui a uns anos, aparecer uma melhor explicação e tudo bem. Outra coisa também que é difícil de responder a partir da TDI é a ancestralidade comum. Então, tem alguns que acreditam que a ancestralidade comum existe, mas não é universal, e outros que acreditam que é universal. Mas, pelo que eu tenho visto, a minha percepção, inclusive também a minha própria, é que a ancestralidade comum não é universal. Ela é comum, sim, a gente acredita que, ou eu acredito, né, que existiram ancestrais comuns de diversas espécies, mas que esse ancestral não ultrapassou a família, taxonomicamente falando, né? Embora tenha alguns, por exemplo, Michael Vigg, que ele não vê problema que tenha um único ancestral comum, universal, né? Mas aí eu discordo, e vários no design inteligente discordam, né? Então, essas são, assim, as questões um pouco difíceis de você dar uma opinião, assim, super precisa, ou dizer que tem unanimidade. O importante disso é que nenhuma delas tira que foi uma mente inteligente que orquestrou esse processo, orquestrou as condições para obter um resultado específico. E nisso eu quero fazer a diferença de que eu não estou falando de uma evolução guiada, porque isso não existe. Tipo, ou você acredita na evolução ou você acredita no design inteligente. Inclusive, não pode ter Ana, uma mistura de ambas, né? São contraditórias. A gente conversou sobre isso no episódio passado, a gente falou sobre a literalidade dos dias da criação, nós conversamos com um pastor que é especialista em hebraico, e a gente tocou nesse tópico exatamente porque tem pessoas que tentam agregar a teoria da evolução com a questão do relato da criação, né? Uma tentativa de juntar os dois. Mas aí, peraí, a gente não pode incorrer nesse erro também, que são as duas coisas não podem coadunar, né? Essa questão do evoteísmo que você está falando, né? Concordo plenamente. São coisas contraditórias. É como dizer, água e óleo é a mesma coisa. Não, você não pode misturar. Não, é estranho, sabe? Ou você nega um ou você acaba negando o outro.